Olá pessoal, estamos aqui com o Pode na Fala, que vai ser apresentado por mim, Marcos, Samuel Etor, Paulo Arthur e Eleutério. Era para ter nosso outro amigo Otávio aqui, só que por complicações ele não pôde estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre a liberdade de expressão e também sobre o discurso de ódio. Eu acho a liberdade de expressão muito importante para que a pessoa se expresse, para fazer críticas construtivas ou para dar opiniões que melhorem a pessoa, para que a pessoa fique melhor. Se a pessoa fez algo de errado, ou a comunidade fez algo de errado, ou uma sociedade fez algo de errado, a pessoa pode melhorar com a expressão de uma pessoa. A liberdade de expressão tem o propósito da pessoa poder vir a público e falar o que ela pensa, sem ser atacada ou julgada por outras pessoas. Como assim? Você não acha que a liberdade de expressão pode ser usada para incentivar o ódio também? É a violência? Quando a liberdade de expressão é para fazer críticas construtivas. Quando a pessoa ela vai a público para atacar outras pessoas, para mim já se torna discurso de ódio. Então, porque pode ser usado pra, né? Tipo assim, não pode usar o discurso de ódio, não pode usar pra justificar uma violência, uma discriminação, tá ligado? Contra certos grupos, como negros e tal, etnias, etc. Então, a maioria das vezes que alguém comete o discurso de ódio, né? Faz um discurso de ódio, ele usa pra atacar as minorias. Olha, Dede, mais exemplo aqui, tá ligado? Você assistiu o jornal, tá ligado? Quando uma comunidade é invadida e alguns moradores são mortos, quando aparece na TV os familiares ali pedindo ajuda ao governo, praticamente ao governo dele, aquilo ali é praticamente um discurso de ódio, você tá ligado, né? É tipo, ele pode ser usado para justificar a violência ou a discriminação contra certos grupos, tá ligado? Mas a liberdade de expressão é mais para poder, que nem você falou, que aconteceu isso. A liberdade de expressão é para poder mostrar o que fez de errado, para que não aconteça de novo, tá ligado? Então, quando a pessoa vai a público e fala o que ela pensa, o que aconteceu de errado... Ela pode ser julgada, né? Porra. Então, quando a pessoa é julgada e é impedida de falar, já é censura, né? É claro. O que torna a sociedade menos democrática e mais autoritária. É tipo assim, foi tipo o que Kanye West fez, pô. Tipo, ele demonstrou a opinião dele. A opinião dele, por... Você fala em qual caso? Que ele falou que ele era nazista e tal, os caras quatro lá. Mas aí eu acho que já virou um discurso de ódio, né? Não, que assim, porque ele deu a opinião dele. Você não tava falando agora há pouco que isso não é uma liberdade de expressão também? Mas a liberdade de expressão tem um limite, Dudu. A liberdade de expressão não é pra ser nem usada certo, pra... igual eu te falei, Dudu. A liberdade de expressão ela pode ser usada para também igual o Marcos falou, pode ser usada também para ultrapassar do limite. Do limite, vira discurso de ódio, velho. Então, Dudu, mas discurso de ódio e liberdade de expressão são coisas completamente diferentes dele. Não, são coisas iguais, só que, tipo assim, tem que... depende da interpretação da pessoa, porque, tipo assim, o Kanye West, ele chegou lá e ele assumiu que era nazista, e na loja de roupa dele, ele veio dar uma roupa com a estampa, com a suástica nazista, tá ligado? E ele tem a liberdade de falar o que ele quiser. Esse cara também é desgraçado, velho. Ele fazer isso, velho. Isso aí pra mim já E agora ele falou que não é nazista, mas não. Peidou na farofa. Então, isso aí pra mim já ofende várias outras pessoas, né? Como os religiosos judeus, Então, esse é o negócio. que foram os que mais sofreram com o nazismo, né? Porque, tipo assim, ele falou que ele é nazista. Aí imagina a comunidade judeu, entre aspas, que escuta ele e tal, da história, porque a história por trás, que aconteceu com os judeus, pô, foi um baquezão da porra. Aí o cara chega lá e fala que o Hitler tava certo, que ele é nazista também, que ele não tá nem aí. Então, fora, né, que ele, por ser uma pessoa negra, também tá se contradizendo. Porque o nazismo também era usado para oprimir os negros, né, dando supremacia à raça branca. Ele já tá ofendendo outra comunidade também. Mas é por isso que eu acho que a liberdade de expressão tem um limite, Dudu. Quando a liberdade de expressão começa a ofender minorias, tá ligado? Que nem o Kanye West fez. O que o Kanye West fez foi muito errado, porque o nazismo, todo mundo sabe aqui, já matou várias pessoas, entendeu? E é por isso que a liberdade de expressão tem um limite. Quando já vira discurso aí que ele já fez, já virou um discurso de ódio, que ele tá ofendendo minorias, entendeu? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com os judeus. Então, o discurso de ódio basicamente é apenas para criticar e para ofender outras pessoas. Não traz nenhum benefício à sua comunidade, né?
é apenas pra pessoa falar o que ela pensa e oprimir outra pessoa. Mas negócio de liberdade de expressão, né, agora, que com a internet, com o Twitter, assim, aí toda hora tipo assim, às vezes é uma desculpa da pessoa falar uma coisa horrível, falar assim, não, eu tô na minha liberdade de expressão, tal. Pode ser confundida algumas vezes. Ela pode usar pra benefícios próprios. A pessoa chegar assim e falar que, né, falar uma coisa horrível, falar que, é uma coisa machista e tal. Assim, não, eu tô na minha liberdade de falar, a minha opinião é essa, eu posso expressar ela. Só que, a pessoa pode expressar, mas ao mesmo tempo ela pode estar ofendendo outras etnias, outros gêneros e tal, etc, tudo mais. Então, e com o avanço da internet, muitas pessoas, elas fazem um discurso de ódio e se escondem atrás de perfis que não revelam sua identidade. Elas são machistas, homofóbicas, racistas, e ninguém acaba descobrindo quem ela é. Então ela fala alguma coisa errada e está impune. No caso, mano, tipo, vocês estão falando no caso que o discurso de ódio, ele é um problema grave. É isso? É, né? Porque só é usado pra ofender outras pessoas, não ajuda em nada. Então é meio que inútil. Não, a liberdade de expressão é tipo assim, você pode falar, só que você tem que ter a cara a tapa de mostrar que você, não pela internet, porque você tem a liberdade de expressão pela internet, é muito fácil eu chegar assim e eu admitir que eu sou machista, que eu não gosto de pessoas negras e tal, mas eu tô atrás de um perfil, tô atrás de uma foto fake, e tipo assim, e vamos supor que eu tenho um perfil e que eu usei a foto de um famoso. Aí pode ser confundido que aquele famoso apoia isso e tal. Aí a pessoa que tem a liberdade de expressão, ela tem que ter a cara a tapa de chegar, mostrar a cara dela e falar, eu não gosto disso, ou eu sou a favor disso. E é isso mesmo, essa é a minha liberdade de expressão, eu tenho esse direito de ter a minha opinião e tal. Aí, mas isso daí já é usado pra ofender as pessoas, então não se enquadra mais como liberdade de expressão, já é como um discurso de ódio, ainda mais quando tá ofendendo a pessoa porque pelo que ela é, que nem você falou que tem pessoas que são racistas. Pessoas nascem negras, entendeu? E não pode ofender esses tipos de pessoas. Não pode ofender pessoas que têm religiões diferentes, não pode ofender minorias homossexuais. Isso já não é mais liberdade de expressão. Isso já é discurso de ódio. Porra. Pode ir não, né, velho? O quê? Esse bagulho aí. Mano, os caras é muito desgraçadão, sabia? Chegou a pular aqui. Não. Tipo... Como é que vocês acham que, tipo, a gente pode criar, tipo, fazer a próxima geração defender, como se fosse defender sobre isso, mano? Uma criança crescer sem... Em meio desse contato, discurso de ódio todo e tal. E ao meio de liberdade de expressão também. É porque cada um é ser humano, cada um de nós é ser humano, tá? Então a gente automaticamente tem o direito de falar qualquer coisa. Tipo assim, dependendo vamos supor, dependendo da minha intimidade com a pessoa, eu posso falar qualquer coisa pra ela, literalmente qualquer coisa. Mas o foda é mostrar isso pro público, pra sociedade, que a sociedade vai ter uma visão conturbada sobre mim. É como se fosse resenha com amigos. Tipo assim, falar uma coisa horrível, mas a pessoa que tá de fora vai achar que você tem essa opinião. Tipo, igual o Samuel falou, sobre o racismo, tá ligado? Hoje em dia, quase todo grupinho faz, tipo, bullying com os amigos. Chamou de macaco. Racismo, xenofóbico, os caramba quatro. Porque é a liberdade de expressão deles. Sim, também pra ajudar os amigos, né? Tipo... eu creio que seja melhor ser zoado pelos amigos do que uma pessoa que você não conhece, tá ligado? É porque tudo depende da intenção, tudo depende do contexto. Um exemplo, né, do discurso de ódio foi quando uma influenciadora chamada Daiane Alcântara foi a público, né, e falou que tinha várias pessoas criticando a aparência dela na internet. Em vez dela apenas se defender, ela falou: como que vocês me acham feia e acham tal pessoa bonita? Que essa pessoa era filha do Bruno Galhaço, uma garota negra. Ela disse várias palavras racistas, né? Eu acho que eu lembro desse caso, velho. Então, acho que eu lembro desse caso. Isso aí já é discurso de ódio, né? Tá ofendendo outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Não tá criando uma crítica construtiva. Se ela chegasse e falasse sobre essas pessoas que na internet falam sobre a aparência dos outros... Então, porque ela tá usando a liberdade de expressão dela. De falar que ela
tipo assim, que ela não é feia e que acha tal pessoa feia. Só que isso foi uma ofensa diretamente a ela. Então, Bota fé? Sem falar que Ela usou a liberdade dela, mas foi um discurso de ódio contra a bichinha lá e tudo mais. ofendeu uma grande parte da população. Não podemos esquecer no caso, essa filha do Bruno Galhaço que tá falando, ela era menor de idade na época. Até hoje ela é menor de idade, só que ela criança. era muito mais nova na época. E ela não conseguia... eu acho que nem era bom ela ficar vendo essas coisas, porque ela poderia se sentir mal. E é isso que eu tô falando, a liberdade de expressão, isso já não se torna mais liberdade de expressão. Porque você não tá falando algo pra poder a pessoa ser melhor. Isso é como se fosse... Isso é um discurso de ódio, tá fazendo as pessoas se sentir mal por nada. Porque a menina não fez nada com aquela mulher. Então, Não Foi fez a nada. mulher que fez com ela. Ela de do graça. nada aí, diga exatamente, de Então, graça. a criança tava em casa de boa, aí às vezes o pai tá lá de boa mexendo no celular e vê a notícia que uma mulher acabou de Às vezes detonar até a a filha própria dela. criança vai no Instagram ou TikTok e vai É, que ver. hoje em dia todo mundo tem contato com a internet. vai Mas ver pode ali. ser igual o trabalho de filosofia que a gente foi pro assunto narcisista, tá ligado? A pessoa querendo um ar de grandiosidade Então, por cima de outra pessoa. mas pra uma pessoa se sentir bem, ela não precisa diminuir outras pessoas. E tipo assim, e outro caso, né, da liberdade de expressão sendo usada, né, de uma forma Incorreta, né? incorreta. Porra, teve um negócio do Monark lá. O que aconteceu no Monark, velho? Ele chegou assim e falou assim... É que o Monark... ele chegou e falou assim, eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazismo... Tipo assim, ele falou que o nazismo deveria voltar, tá ligado? Aí essa frase dele teve um impacto tão grande, doido, que ele perdeu, foi cancelado, perdeu a vaga no podcast, qual é o nome? No Flow Podcast. No Flow Podcast. E até teve que mudar de país. Ele foi embora do Brasil, ninguém sabe onde é que ele mora, ele não pode voltar mais pro Brasil. E ele tá, tipo, vendo como foragido, velho. Eu acho E até hoje, tipo assim, ele criou outro podcast, ele criou um podcast dele, aí agora... Esse cara tá caindo matando em cima dele. Não, tipo assim, ele criou um podcast. Só que a maioria das pessoas que ele chama é as pessoas que têm mais ou menos o mesmo entendimento que ele. Aí vira só um bando de gente falando coisas... Vai falar? ruins, ofendendo outras pessoas. Preconceituosas e tal. Uai, mano, se for assim, se ele falou que o narcisismo deveria voltar, velho, ele deve ter ido pra Alemanha, pra Europa, mais ou menos isso. Então, mas Uns nem lugares que na aceitam Alemanha, ele, se você for na Alemanha e falar que se apoia o nazismo, o povo vai ser contra você também. Nem lá Algumas o povo pessoas, defende né? isso. Mas A maioria é contra. Tipo, ali eu não lembro se foi um meme ou se ele é mesmo narcista. Alguma Não, coisa assim ele relacionada. falou. Não, o Ele jogador. Acho que é Thomas Muller, viado, do Bayern de Munique. É meme, Ele é Você meme. já fazer viu? a comemoração lá. Ele foi fazer a comemoração com a mão direita, tá ligado? Não, mas Ali- aquilo lá já é outra coisa. Que nem, por exemplo, o Vinícius Júnior foi comemorar o título da Champions League pelo Real Madrid. Ele levantou a mão, aí o Casemiro abaixou, né? Porque às vezes a pessoa sem perceber pode fazer um ato pode- de... Ele se expressou, mas às vezes tem... Então, ele só tava comemorando, ele não teve Não, ele intenção. levantou a mão, só que tipo assim, as pessoas podem entender de uma forma errada. tem várias tá ligado? opiniões Mas sobre o que ele teve... fez, né? Eu lembro de outro jogador, que era um jogador da Grécia, que ele fez uma comemoração, ele tirou a camisa e levantou a mão direita isso aí foi- com esse intuito Isso aí foi racismo, de nazismo, fazer né? apologia ao nazismo. Aí ele foi banido das ligas e tal, não pode mais jogar pela seleção grega nem nada. Tudo que tem a ver que diminua, oprima minorias é o discurso de ódio, né? Mais liberdade de expressão, né? Então, Ué, mas, tipo, eu não sei se muitos aqui, se vocês conhecem Bochecha? Acho que é Bochecha, do Free Fire, tá ligado? sei. Que criou o X1 dos Cria, revelou várias pessoas. Aham. Você se lembra que... Não, calma aí, é um caso papo reto mesmo. Ele estava em cal com um Nobru, velho. Eles tinham falado que... Acho que uma trans ou um gay tinha comentado ou curtido no Instagram dele, viado. Aí o Bochecha, você se lembra que o Bochecha foi muito cancelado sobre isso. Mas só que, tipo ali, igual o Leotério falou que entre amigos a gente fala Qualquer coisa. qualquer coisa horrível. sem levar pro coração. Só que naquele instante ali, Tava em live e tal. Então, só que Sabe? uma coisa que pode ser pouco pra você, que você tá fazendo apenas pra brincar, quando você faz isso em público, pode ofender várias outras pessoas. tipo, entre amigos ali é liberdade de expressão. Entre público, pode ser considerado discurso de hoje. Então, a gente chegou num consentimento aqui de que a liberdade de expressão pode ofender outras pessoas, mas na maioria das vezes é usada para melhorar a sua comunidade e o discurso de ódio é apenas para ofender minorias.